Boa noite, boa noite. Hoje teremos mais um Evangelho Terapia aqui na nossa casa amada, no Centro Espírita Irmã Sheila. Sou Ana Clara e conduzirei hoje a nossa reflexão e espero que possamos juntos refletir e ter os ouvidos atentos ao que Jesus tem a nos dizer. Então, eu peço a vocês, onde quer que se encontrem, que sintonizem-se neste canal, que deixem um pouco de lado as preocupações do dia, que procurem o silêncio interior, e o silêncio interior não é a ausência de palavras, mas é uma predisposição a ouvir, não só com entendimento, mas também com o coração, o que o Evangelho tem a nos dizer hoje. Então, juntos, vamos refletir, ouvir atentos e aprender um pouco mais sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, eu peço que vocês sintonizem-se com os Espíritos do Alto. Vamos fazer uma breve prece. Então, sintam-se à vontade para fechar os olhos, sintam-se à vontade para colocar-se numa posição confortável, para que juntos possamos aí sintonizarmos o nosso canal espiritual a um local mais calmo e brando. Então, espiritualidade amiga, trabalhadores da nossa casa amada, conduza esse evangelho de hoje, conduza os nossos pensamentos, elevem-nos a Deus, a Jesus, a Maria, para que juntos possamos não só fazer a limpeza interior, mas também fazer a limpeza de nossa casa, de nosso local de trabalho, de onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre os itens 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seguinte subtítulo: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, o Senhor, Jesus nos convida a refletir um pouco sobre a moralidade e também sobre a autoconsciência. É um convite que ele nos faz para refletirmos se nós estamos sendo egoístas, se nós estamos sendo um pouco julgadores. E ele está nos dizendo que não são essas pessoas que gozam de completude, que gozam de boa saúde, que precisam de médico, que precisam dele. Muito pelo contrário, são as pessoas que erram, mas que mesmo errando, têm a humildade de reconhecer aí os seus erros, têm a humildade de reconhecer que são eternos aprendizes e que podem evoluir à medida aí que procuram a Jesus e que procuram a sua palavra. Então hoje esse é um convite muitíssimo importante. Mas eu não vou fazer desse momento um momento em que só eu falo, mas eu vou fazer desse momento um momento em que Jesus fala para vocês. E ele nos diz, São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. São Mateus. Então aqui ele está dizendo justamente que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E quem são esses doentes segundo o Evangelho? Os doentes são aquelas pessoas que, mesmo errando, reconhecem que precisam melhorar.
São aquelas pessoas que são julgadas como pessoas de má vida, como os próprios fariseus fizeram com os publicanos. Eles o julgaram por eles sentarem à mesa de Jesus. Mas quem é que estava procurando sentar à mesa? Eram os publicanos ou eram os fariseus? Os fariseus não procuraram sentar-se à mesa junto com Jesus porque já julgaram-se completos, já julgavam-se moralmente corretos. E nesse julgamento de serem tão bons e tão completos, eles ainda julgavam os outros, apontavam o dedo aos outros, dizendo: porque eles, essas pessoas de má vida, esses publicanos, estão sentados à mesa de Jesus? Por que é que Jesus permite? Por que é que Jesus dá espaço a essas pessoas? Jesus, ouvindo todo esse julgamento, respondeu que eram essas as pessoas que precisavam de médico, eram essas as pessoas que precisavam dele, não os sãos, não aqueles que se julgam sãos, não aqueles que se julgam completos. Então, o Evangelho novamente está nos convidando a uma reflexão sobre humildade, consciência e responsabilidade espiritual. Né? Nós temos que ter responsabilidade sobre a nossa trajetória, sobre as nossas escolhas e sobre como nós refletimos sobre as nossas atitudes, sobre nós mesmos. Como é que nós nos vemos? Nós hoje estamos nos vendo como fariseus, que são aqueles que veem os outros procurando a Jesus e julgam porque estão procurando, ou nós nos colocamos como os publicanos, que ao invés de julgar, procuramos sentar à mesa com Jesus? Além disso, a gente pode também ter um ato de não julgamento, de percepção sobre nossas escolhas. Essa é uma passagem muito bonita do Evangelho, em que Jesus, ele também não julga os fariseus, ele os ensina, ele diz: são os doentes que precisam de médico, não sãos. Então é um convite para todos que procuram a Jesus, sem distinção. Jesus, ele tem esse potencial de não julgar, de ensinar de uma forma muito, muito didática. Ele está convidando a todos nós nos sentarmos junto a ele, principalmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão sentindo-se errantes, desviados, aqueles que se sentem muitas vezes perdidos. São essas pessoas justamente, somos nós justamente, que teremos mais o auxílio de Jesus. Não porque merecemos, mas porque procuramos. Os doentes é que procuram. Continuando, vamos agora para o item 12. Quem tiver com o Evangelho em casa pode nos acompanhar na leitura. O item 12 inicia: Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. O que está acontecendo aqui no início desse item 12? Allan Kardec, a partir da passagem do Evangelho de São Mateus, convida-nos a refletir dentro da doutrina espírita. Ele reflete sobre o dom da mediunidade, que para ele não é um dom moral, mas é mais uma capacidade orgânica de todo indivíduo. O que ele está fazendo? Ele está também usando da didática para questionar as pessoas que julgam a mediunidade nos outros. Muitas pessoas falam: como é que essa pessoa tem a
possibilidade da mediunidade, tem a capacidade da mediunidade. Se é uma pessoa errante, se é uma pessoa falha, se é uma pessoa, às vezes, segundo o julgamento dos outros, com desvio moral. E aí é que Allan Kardec está justamente, segundo o Evangelho, nos convidando a refletir. Ele está dizendo que essa capacidade não é dada segundo os méritos, é dada como uma forma de aprendizado, de terapêutica. É dada a todos nós, como a capacidade da fala, como a capacidade de ouvir, como a capacidade de ouvir, ou melhor, de andar. É uma capacidade orgânica. Então, pegando o Evangelho de São Mateus, Allan Kardec vai nos ensinar um pouco mais sobre a mediunidade e ensinar um pouco mais sobre os julgamentos que não devemos fazer sobre essa capacidade. Então, ele está dizendo aqui que muitas pessoas perguntam-se, né? Por que é que a mediunidade é concedida a pessoas indignas? Por que é que ela é concedida a pessoas que podem fazer mau uso dela? Parece, diz eles, que é uma faculdade tão preciosa, deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Allan Kardec está convidando a que nós pensemos de uma forma contrária a isso. Porque se nós nos perguntarmos quem são os merecedores, nós estaríamos fazendo uma distinção dos outros, tornando-os menos dignos. Então ele continua. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, do qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Veja bem, se Deus desse a capacidade só para pessoas que falam coisas boas falarem, haveriam mais mudos do que falantes. Porque todos nós, volta ou outra, né, volta e meia, podemos proferir palavras ruins. E não é por isso que nós devemos deixar de ter o dom da fala. Não é por conta que erramos que devemos deixar de falar. Muito pelo contrário, devemos falar para acertar os erros que fizemos. Se nós proferimos palavras ruins, que nós tenhamos a humildade de consertá-las com palavras boas, que nós tenhamos a humildade de consertá-las com um pedido de perdão. Então é a mesma coisa com a mediunidade. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Então, se nós abusamos da nossa fala, nós seremos punidos. Por que nós seremos punidos? Nós seremos punidos pelas próprias pessoas. Quando nós somos pessoas negativas, quando nós somos pessoas ruins, as pessoas começam a se afastar de nós. É um movimento muito natural. E isso também funciona com a mediunidade. Se nós a usarmos para o nosso próprio benefício, nós também seremos punidos, porque nós não estaremos usando essa faculdade para o bem, nós não estaremos usando essa faculdade como um meio para que nós possamos servir a Jesus, para que nós possamos servir à espiritualidade benéfica, divina, superior. Então nós não estaremos sendo canal, nós estaremos abrindo a oportunidade para obsessão, nós estaremos abrindo a oportunidade para alguns distúrbios. Então isso acontece com a mediunidade, assim como acontece com a fala. E é isso que o Kardec está nos ensinando. Continuando. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos sábios, para os doentes
que tem a necessidade deles, assim como aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Olha que dádiva! Aqui Allan Kardec está dizendo que muitas vezes a mediunidade é dada para os viciosos, para aquelas pessoas que são julgadas com desvio de caráter, porque elas vão ter a maior oportunidade de escutar diretamente os conselhos dos bons espíritos e com isso terão a oportunidade de ter o remédio mais vivamente, de terem a cura mais vivamente, de terem a terapêutica mais vivamente. Então, muitas vezes, a mediunidade ela é dada não só como um instrumento, mas ela também é dada como terapia para quem precisa. Então, vamos refletir. Se a capacidade da mediunidade nos foi ofertada, pensemos em casa, tiremos esse momento para refletir se ela nos foi dada para terapêutica, porque nós estamos precisando mais vivamente dessa escuta direta dos espíritos, dessa cura direta, ou também se ela foi nos dada como um instrumento. Vocês já pensaram se ela foi nos dada porque nós estamos precisando de um remédio mais forte? Então ela também serve-nos a esse propósito de cura. Além disso, ele continua: Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Aqui Allan Kardec está dizendo que a punição vem só depois de você ter a faculdade e não a usá-la para o bem, porque ele nos ensina. Se você está escutando diretamente, se você está escrevendo diretamente, a partir das palavras dos bons espíritos, como é que você pode se valer da ignorância? Como é que você pode pedir desculpa dizendo que não sabia dos ensinamentos de Jesus se você servia de canal direto? Então ele está dizendo aqui que a responsabilidade também é alta. A dádiva é alta de você poder ter a cura diretamente, de escutar bons conselhos diretamente, mas se você não o fizer, você também poderá sofrer duras penas, sofrer as consequências, porque a ignorância não vai valer de justificativa para os seus erros, porque ignorante você não é mais, porque você tem o dom de escutar e você às vezes também tem o dom de escrever o que os bons espíritos estão lhe aconselhando. E é muito interessante dentro da doutrina espírita, quando você realmente percebe que os conselhos nos dados pelos espíritos são esses, são da mais alta monta, são conselhos de amor, são conselhos de perdão, são conselhos de oração, são conselhos de escuta, são conselhos para elevar os seus dons morais, para elevar a sua moralidade. E se mesmo depois de escutar sobre essas dádivas, se mesmo depois de escutar sobre o amor, se mesmo depois de escutar sobre o perdão, você os não praticar, a ignorância não vai servir de desculpa, porque você era ciente de todos esses caminhos, você era ciente do caminho de Jesus, que é único. Então, Allan Kardec está nos convidando nesses dois itens a refletir sobre humildade,
consciência e responsabilidade. Que tríade, né, meus amigos? Que tríade para uma segunda-feira no final de ano. Mas esse convite, ele é diário. Nós todos os dias podemos, no íntimo dos nossos seres, no íntimo do nosso quarto, no íntimo do nosso lar, refletir sobre os nossos caminhos, sobre nossas escolhas, sobre como nós estamos nos responsabilizando pelos dons que nos são dados por Jesus. E esses dons, eles não estão resumidos à mediunidade, mas eles também se refletem no poder de fala, no poder de escuta e no poder de andar mesmo. O que nós estamos fazendo com nossa fala, o que nós estamos fazendo com nossa escuta, o que nós estamos fazendo com nossas pernas, para quais caminhos nós estamos nos levando. E esse é um convite também, não para uma reflexão penosa, como se nós estivéssemos aqui culpando todos nós pelas escolhas erradas que nós estamos fazendo. Porque eu gostaria que vocês lembrassem lá do início do Evangelho. O que foi que Jesus nos disse? Jesus nos disse que são os doentes que precisam de médico. Então ele está dizendo que mesmo que nós erremos, nós ainda poderemos procurar a cura nele. Nós devemos procurar a cura nele, porque nós teremos a humildade suficiente de reconhecer que nós ainda somos pessoas vacilantes, que nós ainda somos pessoas errantes. Então aqui não é um convite à moralidade hipócrita, é um convite à moralidade raciocinada, é um convite à moralidade sentida com o coração, né? O que nós estamos fazendo. E para finalizar, voltando ainda para a mediunidade, Kardec está dizendo para nós que a mediunidade ela não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Aqui Kardec está dizendo que a moralidade anda totalmente alinhada com a mediunidade. Se você for uma pessoa que cultiva boas práticas morais, se você é uma pessoa que cultiva o amor, se você é uma pessoa que cultiva a prece, se você é uma pessoa que cultiva o perdão, a escuta ativa, a escuta responsável, você estará muito mais apto a escutar bons conselhos da espiritualidade superior. Porque se você tiver a aptidão da mediunidade, mas não praticar o bem, essa mediunidade ela pode estar desalinhada. Ela pode não estar aí alinhada com os espíritos superiores, mas com outros espíritos zombeteiros que não estarão passando mensagens de qualidade. Por isso que ele encerra dizendo, nesse sentido somente, que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. A excelência das qualidades morais tem poder sobre a mediunidade. Então não adianta ter aptidão, mas não ter práticas morais diárias para sustentar esse instrumento. A mediunidade, ela só é trabalhada e só vira excelência se nós praticarmos todos os dias a humildade, a consciência e a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, eu finalizo convidando vocês, de onde quer que vocês estejam, de onde quer que vocês assistam, para que sejamos, junto comigo, os publicanos, que escolhem sentar à mesa de Jesus, ao invés de sermos os fariseus, que julgam de longe e não se aproximam. Que nós possamos se aproximar de Jesus, mesmo sendo errantes, mesmo sendo vacilantes, ao invés de nós nos sentirmos tão completos, tão puros, tão bons, que nós não precisamos mais nos juntarmos a Ele, a Jesus. E eu me coloco justamente nessa posição,
na posição de uma pessoa que nos últimos meses deixou de estar ativamente aqui em comunhão com Jesus, mas que nunca deixou de internamente buscar a Ele junto da prece. Então, que nós possamos sempre escolher nos aproximarmos mais dele, do Pai, da espiritualidade amiga, através das nossas escolhas diárias, através do nosso ser e através das nossas atitudes. Sejamos publicanos, sejamos as pessoas de má vidas que reconhecem-se doentes e que procuram um médico. Não sejamos os teimosos que, mesmo estando doentes, não reconhecem a sua doença e preferem ficar ali na teimosia, na arrogância, ao invés de procurar o médico. Então, meus irmãos, agradeço a todos que estiveram aqui comigo nesta noite. Agradeço especialmente à Espiritualidade Amiga, os trabalhadores do Irmã Sheila, que ativamente nos proporcionam esses momentos bons, mesmo diante aí de um final de ano, né? Seja no virtual, seja no presencial. Todos esses trabalhadores estão aí ativamente trabalhando por nós, orando por nós, fazendo preces por nós. Então, antes de encerrarmos com a prece final, gostaríamos aqui, eu especialmente, de fazer uma prece a todos os trabalhadores do Irmã Sheila, que concluíram esse ano de 2025 com muito amor, com muito esmero, com muita dedicação, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos altos e baixos. Então, vamos juntos colocar todos os trabalhadores e as suas famílias diante do Pai e vamos pedir para eles saúde, proteção e muita, muita, muita resiliência. Para finalizar, vamos agora pedir que Jesus, que Maria, que a espiritualidade amiga, que cada um dos seus espíritos guia, os proteja, os guarde e que esse final de ano seja cheio de muita paz, muita união, muita fraternidade, que vocês todos possam juntos ter um Natal incrível com suas famílias, uma boa refeição, com muito amor e com muito carinho. Pedimos que Jesus os ilumine hoje e sempre, e que essa semana, assim como todas as outras, seja muitíssimo abençoada. Que assim seja, graças a Deus. É isso, meus irmãos. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.